Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos refatorar parte do nosso código e dar prosseguimento no desenvolvimento do nosso jogo do Space Invaders. Deixa eu só vir aqui em File, Share, Full Screen, para mostrar para vocês como está o jogo, para dizer exatamente o que eu fiz de refatoração e o que é o foco da aula de hoje especificamente. Então fiz mudança na cor da tela, gerei os aliens. Aqui eles fazem um movimento no eixo Y de cima para baixo. Mudei a nave, mudei o tamanho dos elementos. Continua a nossa movimentação via teclado, porém agora o disparo é com a barra de espaço. Então a gente vai fazer o disparo não com o clique do mouse, tá? Por uma questão de usabilidade. E nós temos uma certa movimentação desses aliens. O foco da aula de hoje é em torno dessas features, desses recursos. Então, o que foi que eu fiz? Dei uma organizada no posicionamento das variáveis de velocidade, atribuí valores inicialmente. Já tinha criado uma lista de posições de lasers, tá? Criei uma lista aqui para imagens do alien. Ela vai começar inicialmente vazia, porque de imagens do alien a gente tem o alien 0, o 1 e o 2. Então, como eu tenho vários aliens, então eu posso fazer uma lista para eles. A mesma coisa eu fiz também para as naves. Eu fiz o upload de mais naves, tá? Nave 1, nave 2, nave 3, para poder utilizá-la. E também fiz o upload de Fire, que é para poder usar um efeito que a gente vai trabalhar posteriormente. Daí, aqui no nosso sketch, deixa eu só recolher, eu criei um array de objetos chamado aliens. Dentro dele eu criei as seguintes propriedades: um ID, o nome da imagem que eu vou usar para esse alien, a posição dele no eixo X, posição dele no eixo Y e a velocidade que eu quero determinar para ele. Eu criei inicialmente aqui essa quantidade de aliens, que são só 5. São os 5 que vão descer lá da posição Y negativa, porque o alien tem 50 pixels agora de altura. Para ele ficar fora da tela, acima do zero, ele tem que ficar em menos 50. Para ele desaparecer completamente lá fora, para depois vir descendo até passar dos 600. Quando ele passa dos 600, aí eu peço para ele voltar para lá. Basicamente esse é o processo. Aqui na nossa função preload, o que tem de modificação é só o carregamento da imagem do alien. Eu não tenho mais uma imagem só, eu tenho mais de uma imagem. Eu tenho a imagem 0, a 1 e a 2, ou seja, eu tenho 3 na minha listagem. Então eu só uso aqui um for of para poder pegar da lista de aliens que foi criado, que é o nosso objeto lá que é o nosso array que tem objetos. Eu pego o nome lá, se é alien 0, se é alien 1, alien 2. Aí, aqui basicamente eu vou concatenar com o nome da imagem .png. As imagens todas eu reduzi para um tamanho mais fácil de se manipular, de se trabalhar, que é o tamanho 100 e o tamanho 50, ou o tamanho 50, que na verdade é bem mais fácil de se trabalhar. Então, a nossa nave vai ter 50 pixels de largura e o nosso alien vai ter 50 pixels de largura. A nossa nave vai ter 38 pixels de altura e o nosso alien vai ter 48 pixels. Mas como é que é feita essa modificação? A gente vai fazer lá embaixo na nossa configuração na hora de desenhar esses elementos. Na nossa função setup aqui, eu só dei uma enxugada nela, tirei um monte de excesso de código e texto que tinha aqui que não era mais necessário. Dentro da nossa função draw, eu mudei a nossa cor de fundo para preto, que é o 0, mas eu poderia colocar o código hexadecimal, RGB, RGBA, tá? À vontade. E chamei aqui as funções que eu preciso. Eu criei uma função para desenhar a nave, fiz as funções aqui de desenhar alien e mover aliens, eu dei uma refatorada nelas, né? A gente tinha uma que movimentava apenas um alien, desenhava somente um alien. Agora eu tenho que desenhar vários aliens e tenho que ficar repetindo esse desenho, fazendo um redraw. Então, movimentação aqui não tem nada de diferente, se bem que no mover nave eu fiz a implementação da feature do tiro ou disparo utilizando a barra de espaço, né? Então, mas a chamada é a mesma. Então, para desenhar a nave, a função desenhar a nave, basicamente eram essas duas linhas que estavam lá dentro do nosso método draw. Eu só coloquei aqui dentro porque aí fica muito mais organizado o processo. Ó, posição X, posição Y. Após passar esses dois parâmetros, esses dois valores são largura e altura, que é o width e height, ou height, eu nunca sei a pronúncia direito, tá? E desenhar aliens, eu utilizei um laço de repetição for, para poder percorrer aquela minha lista, aquele meu array de objetos e desenhar de acordo com o ID dele. O que está na posição 0, o que está na posição 1, o que está na posição 2 e assim por diante.
todos eles no tamanho de 50 pixels de largura por 48 pixels de altura, nas posições X e Y conforme estão definidos aqui em cima. Tá? Lembre-se que a gente tem um array chamado aliens, que é um array de objetos. Daí, essa parte do desenhar o alien não tem muito mistério, observem que o código ele é bem simples. Já o mover aliens é que eu bati bastante cabeça esses dias. Então, eu usei um laço de repetição para poder fazer a movimentação deles todas no eixo Y, da posição menos 50 para a posição maior do que 600. Só que tem um detalhe. Essa movimentação é feita na velocidade. Eu não quero que seja feita numa velocidade uniforme, porque senão todos vão descer ao mesmo tempo. Por isso que eu criei um array de objetos e defini uma velocidade para cada um deles, para não ficar trabalhando com array, tanto array, e isso daí provoca muita confusão. Quando você tem que trabalhar com vários arrays, provavelmente é porque você precisa trabalhar com objeto. Então, nós criamos um objeto chamado aliens e é nele que a gente tem a informação da velocidade. Cada alien tem sua velocidade específica. E daí o que eu faço? Se a posição Y for menor ou igual a 650, quer dizer que o alien ainda está em tela. Passou de 600, 650, ele já está completamente fora. Né? Completamente fora mesmo. Se ele estiver na posição menor do que 650, quer dizer que ele ainda está em tela. E aí eu posso fazer essa movimentação dele de cima para baixo. Se não, o que eu vou fazer? Se ele não está numa posição menor do que 650, quer dizer que ele está numa posição maior do que 650, quer dizer que ele está fora da tela. Se ele está fora da tela, eu quero que ele volte, mas para ele voltar eu tenho que colocar ele de novo lá em menos 50. Então é isso que eu faço aqui. Ao definir menos 50 para a posição Y deles, eu volto todos os aliens lá para cima. E aí eu posso movimentar eles de novo para baixo. Só que se eu ficar descendo eles toda vez na mesma posição, isso daí vai tornar o jogo bastante chato. Então, além de mudar a posição Y, eu vou mudar também a posição X. O que eu estou fazendo é pegando a posição X inicial e adicionando 25 pixels, ou seja, eles vão sempre 25 pixels a mais para a direita a cada novo loop. A cada novo loop eles vão mais 25 pixels para o lado direito. Aí, de 5 aliens que vão aparecer inicialmente, vai chegar um momento que só vai aparecer 4, vai chegar um momento que só vai ter em tela 3, depois só 2, depois só 1. Obviamente, a gente vai ter um movimento que vai sempre da esquerda para a direita. Pode parecer simples, mas é só para a gente ter um exemplo de como a gente pode desenvolver esse algoritmo de movimentação. Você poderia criar um cálculo para poder mudar a posição deles, trabalhar com posição randômica, tá? Usar a função random, né? Ou trabalhar com randomicidade sem problema. Mas eu estou procurando trabalhar aqui com algo que seja o mais simples possível para a gente implementar logo. Daí, na parte de mover a nave, o que eu fiz de modificação foi o acréscimo desse trecho do código aqui. Por quê? Quando eu pressionar a barra de espaço, eu quero dar o tiro, mas eu não quero ficar dando vários tiros em sequência. Então eu não quero que o recurso de multiplicar pressões de tecla funcione quando eu utilizar a barra de espaço, que tem o K-Code 32. Então, se o K-Code for diferente de 32, ou seja, se for qualquer outra tecla, no caso a gente só está usando a seta para a esquerda e para a direita, aí eu posso chamar o meu método kpresses para ele poder ficar repetindo ali constantemente lá dentro do draw. Então, para eu não ficar dando vários tiros ao pressionar somente uma vez a barra de espaço, então é por isso que eu acrescentei esse pedacinho aqui do código nessa nossa função, nessa nossa verificação aqui da função. No kpress a gente não tem assim muita modificação, o que eu mudei foi só os limites aqui, tá? Para maior do que 0 e menor ou igual a 840, porque agora a nossa nave não tem mais uma medida de 98 pixels de largura, ela tem 50 pixels apenas. E coloquei aquela parte do disparo contínuo mais para baixo, porque ela faz parte desse contexto. E aqui é que eu coloquei basicamente. Se o K-Code for igual ou idêntico a 32, ou seja, se for a barra de espaço, aí sim é que eu vou fazer o disparo dos lasers, ou seja, eu vou fazer um push lá dentro do nosso array de lasers para poder fazer os disparos, basicamente. Então até aqui não tem muito mistério. Aqui tem a posição do laser, é importante vocês atentarem para essa questão da posição do laser, aqui. Depois disso, desenhar laser e mover laser não tem muitas modificações. Eu fiz só uma pequena modificação de ajuste para poder centralizar o tiro aqui. Criei uma variável interna chamada centro, tá? Mas não tem nem assim nenhum mistério. Então, por enquanto, o que nós temos no nosso jogo? Se a gente reiniciar, se a gente clica em tela, a gente vai poder ter acesso
a tela para poder jogar, né? E você pode usar as setas do teclado, barra de espaço, atira. Então, cada vez que você pressiona a barra de espaço, ele atira. E vão ser gerados 5 aliens e eles vão descer sempre nesse sentido e depois vão se movimentar no eixo X para o lado direito. E assim a gente vai ter no nosso loop. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar outras partes da mecânica do nosso jogo. A gente tem que trabalhar ainda colisões para poder fazer com que o disparo que toque no alien faça com que ele suma da tela e assim por diante. Mas isso daí são desafios para as próximas aulas. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!